E aí, quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá certo? Lembrem sempre de ficar em casa e se proteger contra o coronavírus, tá bom? Hoje a gente vai para a página 40 do livro de língua portuguesa, tá bom? Lá tá dizendo o seguinte: leitura de imagem. O que é a leitura de imagem? A gente vai aprender a ler a leitura de uma imagem. Porque uma imagem diz muita coisa, na verdade. Existe o texto com as letras, não é verdade? Mas a imagem, ela diz muita coisa. E é um pouco mais difícil do que o próprio texto, porque a imagem você tem que tirar suas conclusões. E o texto não. Então, no livro de vocês, você tem essa imagem aqui, ó. Todo mundo de mãos unidas, não é verdade? E aí tem as seguintes perguntas. O que você entende por sociedade? Ou seja, aqui tem vários tipos de mãos. Negros, brancos, crianças, gente grande, certo? O que você entende por sociedade? Essa é a primeira pergunta. A segunda. Que relação você estabelece entre a imagem e o conceito de sociedade? Vamos lá. Outra pergunta. Todo mundo está unido? A nossa sociedade, todo mundo é unido? Todo mundo quer as mesmas coisas? A gente está em busca da felicidade? E aí? Isso é uma das perguntas. No terceiro, o que caracteriza uma sociedade? Ou seja, o que é que precisa para termos uma sociedade? Aí é com você. O que é que precisa? Pense direitinho. Amor, igualdade, direitos iguais, oportunidades, não é verdade? E mais um pouco. Em sua opinião, a sociedade em que você vive é inclusiva ou exclusiva? Inclusiva é ajuda a todos. Exclusiva é ajuda uns e outros não. E aí, nossa sociedade é inclusiva? Eu, particularmente, eu acho que às vezes nossa sociedade é exclusiva, exclui algumas pessoas. Porque se nossa sociedade fosse inclusiva, não existiria pobreza, fome, miséria. E a gente sabe que tem isso, não é verdade? No quinto, como você percebe a sociedade em relação ao indivíduo? Ou seja, como é esse indivíduo? Como a gente se comporta em sociedade? Se comporta bem? O que é que você acha? O Rio Capibari, por exemplo, se a gente fosse uma sociedade coletiva que pensasse uns nos outros e pensasse no amanhã, o Rio Capibaribe estaria poluído? E aí? No 6. Você acredita que o comportamento de uma pessoa pode afetar a toda a sociedade? Você acredita que o comportamento de uma só pessoa pode afetar todo mundo? Sim ou não? Eu acredito que sim. Sabe por quê? Porque, por exemplo, se eu pego o meu lixo e jogo na rua, sem ser o dia que o carro passe, e aí, gente? Eu estou fazendo certo? Tô não. Tô fazendo errado. E todo mundo é prejudicado por isso. Então, o problema de uma pessoa só afeta todo mundo. Esse é o grande problema da sociedade. Que a gente não está só. No 7. Como você acha que a sociedade interfere nas escolhas da vida de alguém? Como é que você acha que a nossa sociedade interfere nas escolhas da vida das pessoas? Por quê? Vou dar um exemplo claro. Aqui em Santa Cruz, a gente está na pandemia, mas muitas vezes não falta emprego, não é verdade? Por quê? Porque a gente tem um comércio, é o Moda Center. Aí as pessoas fazem o quê? Ou vendem ou costuram. Olha como isso interfere na vida das pessoas. Tem cidades que não têm essa oportunidade de ter costura, ou seja, de ter trabalho. A maioria das pessoas aqui fazem o quê? Costuram. Então isso interfere.
Por quê? Porque tem cidades que não tem isso. E aqui a gente tem. Então, é um problema. E tudo isso, a gente foi gerado essas perguntas que eu falei através dessa leitura dessa imagem, tá bom? Agora, vocês vão fazer as páginas 41, vai dar uma lidazinha. Fazer a página 42, 43 e 44, tá certo? Um abraço para vocês, tenham um bom dia e daqui a pouco a gente tem mais atividade, tá bom? Se liga, acorda, vamos tomar café e vamos se alegrar, porque é segunda-feira e tá só começando o nosso dia. Valeu!